É, Bem, eu normalmente não faço isso, mas eu grifei as coisas em várias corzinhas e o que tá grifado da mesma cor são associações de ideias, se for ajudar vocês a entender a coisa toda. É porque é difícil explicar isso verbalmente, né? Mas. Gabriel, se muta, por favor. Mas, tipo, me ajuda. Enfim. Como a coisa vai funcionar é que eu vou basicamente ler e comentar os grifos que eu fiz do livro e a discussão tá aberta aí. A gente começa o livro com uma distinção que o Kant faz em basicamente todas as obras dele, pelo menos todas as obras da fase crítica, né? Porque divide-se Kant essencialmente entre o Kant que você se importa e o Kant que você não se importa. O que se importa você chama de fase crítica, que é quando ele já tá velho. É... Alguém vai me matar por dizer isso, mas tudo bem. Essa distinção que ele faz é uma distinção entre o conhecimento racional e material, né? Então, o que ele diz é que todo conhecimento racional, desculpa, conhecimento material, conhecimento formal. O que ele diz é que todo conhecimento racional é ou material e considera qualquer objeto, ou formal, e formal diz respeito àquilo que se ocupa da forma do entendimento e da razão em si mesmo. Aí ele prossegue por dizer que, como conhecimento formal, a gente entende a ciência da lógica, então é a forma do conhecimento, é a forma segundo a qual você apresenta proposições, e é especialmente importante entender que para o Kant proposições são conhecimento e não existe muito bem conhecimento que não seja conhecimento proposicional estrito. E ele fala daquele conhecimento racional material como sendo dividido em dois, né? Então, que se ocupa de determinados objetos e das leis a que eles estão submetidos, e por sua vez a divisão é dupla, pois que essas leis ou são leis da natureza ou leis da liberdade. Note que ele opõe a liberdade à natureza, porque na natureza você teria a mecânica e dificilmente você vai entender que é um movimento que está pré-programado, né? Porque você consegue saber onde ele vai parar, é um movimento livre. A ciência da primeira, que é a ciência da natureza, chama-se física, e a outra, que é a ciência da liberdade, é a ética. Aquela chama-se teoria da natureza e essa teoria dos costumes. Então, eu normalmente também gostaria de explicar o título do livro, que quando a gente tinha escolhido. Pode passar para a próxima, Victor. Porque a gente tinha escolhido que a gente ia ler esse livro, o pessoal me perguntou que cacete é a fundamentação da metafísica dos costumes. Mas, eventualmente, o próprio Kant vai explicar isso no prefácio. Então é mais fácil vocês ouvirem as palavras deles. Então, o que é importante entender? Que a gente está tratando de um texto de ética, certo? É, Como o Kant entende ética, a gente vai entender conforme for passando o livro. Mas o essencial é que vocês já podem ver que tem uma associação entre a ética e os costumes, a ação, né? Então, quando você fala que uma coisa se apoia em princípios a priori, e isso na linguagem do autor é anterior a qualquer experiência, aquilo que não depende de experiência para ser comprovado, você diz que você está tratando de filosofia pura. Quando alguma coisa está completamente dissociada de experiência, por exemplo, o triângulo tem três lados e você não precisa experimentar todos os triângulos, ou muitos triângulos, para saber que todos eles têm três lados, você diz que você está fabricando conhecimento puro. E quando esse conhecimento puro é simplesmente formal, esse conhecimento puro é entendido como a lógica. E aí ele adiciona que quando ele se limita a determinados objetos do entendimento, ele é a metafísica. E aí já começa o primeiro ponto de contenção do autor, porque pelo menos depois do século XIX, a gente está acostumado a entender que se um conhecimento é puro, ele tem que ser um conhecimento formal e ele tem que ser um conhecimento lógico. O que o Kant está tentando trazer, e vocês vão perceber isso conforme a gente for entrando mais profundamente dentro do livro, é que você tem outras formas de conhecimento puro, e o argumento dele é que a ética, a ciência da moral e a moralidade são conjuntos de conhecimentos puros. Tão puros quanto qualquer conhecimento formal. De fato, ele considera que, de certa forma, a ética ou a moral sejam conhecimentos formais, porque dizem respeito à forma da ação, né? Então, dessa maneira surge a ideia de uma dupla metafísica, a metafísica da natureza e a metafísica dos costumes. Isso soa como um misnomer, né? Uma coisa meio
que não tem muito sentido, né? A metafísica da natureza, mas o que ele explica, que não tem muito a ver com o tema do livro, mas é interessante, é que mesmo para princípios físicos, você ainda precisa de princípios, né? Mesmo para o estudo da física, você precisa de princípios, você precisa de coisas que vão guiar o seu estudo, e eu suponho que o próprio fato de que isso não está muito bem explicado aí, né? Teria que ler, tipo, a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Faculdade do Juízo, que são outras obras do autor, mas o que eu suponho é que ele entenda que o próprio fato que você entende, por exemplo, que A não pode ser A e B ao mesmo tempo, né? Que você entende que existe o princípio do terceiro excluído e qualquer outro princípio, já supõe que dentro da própria física você tem metafísica, né? Ô, João, deixa eu te fazer uma questão em relação ao próprio nome metafísica. Quando a gente trata de metafísica como uma área específica da filosofia, ela trata de umas questões um pouco diferentes do que eu entendo pela física, lógica, ética, entre outras coisas. Uma coisa mais, não posso dizer, o substrato da realidade, é mais essa discussão, certo? Sobre questão do que é formado a nossa realidade, do dualismo, Sim. enfim, do dualismo cartesiano. Como que você utiliza esse termo nessa colocação e não tem esse entendimento? Porque foi isso que confundiu minha cabeça. Quando ele falou sobre a metafísica, a metafísica dos costumes, ele quer dizer literalmente sobre como posso colocar, tipo, a realidade dessa questão, eu não consegui fazer essa distinção no mesmo momento, tá ligado? Tipo, porque metafísica pra mim sempre foi ligado a essa discussão do que é do que permeia a nossa realidade, de como a mente interpreta a realidade, um negócio mais ligado à filosofia da mente, a esse questionamento. Como que a gente consegue distinguir e não confundir, essas questões? Cara, da forma que eu entendo, a metafísica dos costumes, o título do texto, né, é a fundamentação da metafísica dos costumes. Só que em uma determinada passagem, e essa eu não me preocupei em grifar, eu acho, né? Ele fala que a fundamentação da metafísica dos costumes é porque esse livro não é tão precisamente sobre a metafísica dos costumes, ele é mais sobre aquilo que ele está abrindo caminho para futuros estudos sobre os costumes. E por que eu estou dizendo isso? Porque a metafísica dos costumes, da forma que eu entendo, é a fundamentação dos costumes. Então, quando você diz a fundamentação da metafísica dos costumes, soa meio esquisito você falar tipo, a fundamentação da fundamentação dos costumes. Mas em filosofia isso deixa de ser um pouco esquisito, porque você começa a saltar, tipo, porque fundamenta a fundamentação da puta que pariu. Então não é tão esquisito para um estudante de filosofia. Não seria tão esquisito se o título fosse, tipo, a fundamentação da fundamentação. Só ia ser feio pra cacete, né? Então não é um Mas. pleonasmo? Não. Não da forma que eu encaro, né? Então a metafísica dos costumes seria aquilo que sustenta os costumes em lugar. E o Kant também vai ser muito rápido em dizer que isso não é um livro sobre antropologia. Porque você poderia. Quando você fala em uma fundamentação dos costumes, você poderia buscar o que na psicologia do homem faz com que ele tenha uma propensão para adotar determinados comportamentos em sociedade. Não é o que o Kant está buscando aqui. Quando ele fala da metafísica dos costumes, ele fala de não uma coisa que não um ser, mas um dever ser. E é por isso que ele faz a distinção, lá no outro slide que eu tinha colocado, entre a metafísica da natureza, que lida com a física, e a metafísica da liberdade, que lida com os costumes. Porque a natureza é o que é. São coisas. Você não tem dever ser na natureza. Você não fala como que se você deixar uma bola. Se você dá uma tacada de bilhar, você não fala como as bolas devem se comportar, você fala como elas vão se comportar dadas determinadas situações. Quando você fala de costumes, quando você fala de ética, você está falando de como as coisas devem acontecer. Porque se você usa um princípio, tipo, não matarás, você não está dizendo que as pessoas não matam umas às outras, você está dizendo que elas não deveriam e por que elas não deveriam, o que fundamenta isso. Enfim, espero ter respondido aí a dúvida, né? Eu me sinto muito professor, é muito esquisito numa reunião de escafandristas ficar explicando as coisas, porque geralmente não é assim que as coisas funcionam, né? Mas tudo bem. Então, dessa maneira surge a ideia de uma dupla metafísica, a metafísica da natureza e a metafísica dos costumes.
Eu deveria ter grifado mais, né? Se bem que nessa parte empírica se poderia chamar especialmente antropologia, que foi aquilo que eu falei, da psicologia, só que o que ele está buscando não é a parte empírica da coisa, a psicologia, da fundamentação daquilo que faz com que as pessoas tenham essa propensão, mas a parte racional, do que justifica a adoção de um determinado costume. Pode passar, Vitor. Mandando os outros passar slide, eu também me sinto muito como professor. Você não tá conseguindo passar de novo? Tá, boa. Uma das questões que ele levanta é se a natureza da ciência, e isso é da ciência no geral, não exige que se distinga sempre e cuidadosamente a parte empírica e a parte racional que se anteponha. Por exemplo, aquilo que eu tinha falado da física, de você ter uma parte de experimentos empíricos e uma parte que sustenta o que você entende pela física no geral. Parte racional que se antepõe à física propriamente dita, empírica, e uma metafísica da natureza. A antropologia prática, uma metafísica dos costumes. Ou seja, aquilo que sustenta os costumes do lugar, como eu tinha falado, aquilo que justifica a adoção mesmo psicológica de determinados costumes. Ele entende, essencialmente, que a metafísica dos costumes está para a antropologia, assim como a metafísica da natureza está para a física. Certo? Deveria cuidadosamente depurada de todos os elementos empíricos. Pode passar, Vitor. João, só perguntar, você consegue dar um exemplo de uma proposição da metafísica da natureza? O Kant entra nisso ou ele foca mais nos costumes? Não, Nessa no... obra eu sei que não, mas em outras coisas. Porque eu na... fiquei curioso. Porque assim, se você me pedir para falar um exemplo de uma proposição da metafísica dos costumes, da ética, eu poderia falar, por exemplo, o axioma da ação. É uma Sim. proposição a priori que é sobre a, Não a seria teoria da tanto a metafísica liberdade. dos costumes essa, mas tudo bem. Seria Pela o distinção que ele imperativo falou, categórico. é um negócio puro, mas não é totalmente formal, então não é lógico. Não Sim. é sobre física, Sim. então só pode ser sobre Não, a base dos porque... costumes, né? E isso é uma distinção muito fina, mas você tem... Na fase crítica, você tem essencialmente esses 4 escritos, só que a fundamentação da metafísica dos costumes não tem crítica no título. Só você tem a crítica da razão pura, onde ele fala, entre outras coisas, que é o mais extenso e é o primeiro. Entre outras coisas, ele fala sobre a metafísica da natureza, que é o que eu vou usar de exemplo daqui a pouco. Ele tem a crítica da razão prática, então isso do axioma da ação entraria na crítica da razão prática, porque fala de praxis. A ação, note que ela não é um dever ser, ela é um ser. O axioma da ação não é como as coisas devem acontecer, ele é como elas acontecem. A metafísica dos costumes é exclusivamente sobre como as coisas devem acontecer. Ela é sempre sobre dever ser. Ela é um tratado sobre moral. Ela não é um tratado sobre a razão prática no mesmo sentido que é, por exemplo, o axioma da ação. Sacou? Entendi, legal. E aí. Mas voltando pro negócio da natureza, eu tenho um exemplo que vem na minha cabeça seria o princípio newtoniano de que, tipo, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, eu Isso nem seria um exemplo? saberia se você tem como fazer uma justificativa a priori pra isso, mas um que ele usa, que ele pelo menos entende que haja justificativa a priori e que eu só não vou entrar porque não é o propósito e isso vai demorar pra cacete, é a Não, claro. causalidade. O Kant aponta a causalidade como um princípio puro da metafísica da natureza. Ele fala que sem causalidade não tem estudo da física. Entendi. Só quero uma pequena brecha. O que você acha disso, Gabriel? Cara, olha, a relatividade, tanto especial como geral do Einstein, ela é totalmente fundamentada no quesito da causalidade. Tem aqueles 4 princípios que a gente já falou sobre determinismo, causalidade, localidade e. Pô, tinha mais um que eu esqueci Isso é agora. Mas sua se eu área, esqueci, filho. se eu esqueci, não deve ser muito importante. Tá. Mas então a questão de coisas que devem ser fundamentadas. E o princípio mais todos eles acabam com a introdução da mecânica quântica meio que sendo quebrados, menos a causalidade, dependendo de como você interpreta ela. Essa ideia de que a causa, para todos os observadores diferentes, se você tem um evento que causa o outro, para todos os observadores diferentes, o primeiro evento vai sempre vir antes do outro. Então a causa sempre vem antes da consequência.
Isso sempre, isso é um ponto principal da relatividade, e mesmo com a introdução de mecânica quântica, claro que depende, quando se introduz mecânica quântica, depende de como você define causalidade, mas ela meio que continua sustentando. Inclusive, a velocidade da luz, ela como ela é constante para todo mundo, a variável é c, né, de constante, mas muita gente aproveita esse c e fala que, na verdade, porque a velocidade da luz não é sobre a velocidade da luz, e fala que o c é a velocidade da causalidade, a velocidade máxima com que dois objetos podem fluir um no outro. Então, isso está bem entrelaçado em toda a teoria física moderna e newtoniana também, clássica. Então, parece algo sensato. Mas que tinha que ver a justificativa que ele dá, né? Mas É, isso fica para depois. infelizmente, a única possibilidade disso acontecer é ler os primeiros capítulos da Crítica da Razão Pura. Porque pra ler o livro inteiro ia demorar mais de um ano no ritmo que a gente lê as coisas, porque tem 700 páginas. Então tem esse problema. Mas, enfim, envolveria ler duas obras de Kant, o que é um pouco punk, né? Mas, dando prosseguimento aqui, então, bem, eu vou ler porque eu meio que saí do eixo, né? Toda gente tem que confessar que uma lei que tenha de valer moralmente, isto é, como fundamento de uma obrigação, então ele deu o que ele entende por uma lei moral, né? O que fundamenta uma obrigação, um dever ser, tem de ser em si mesmo uma necessidade absoluta, porque senão ela não é um fundamento, né? O princípio da obrigação não se há de buscar aqui na natureza do homem, mas sim a priori e exclusivamente nos conceitos da razão pura. Então isso é, na minha interpretação, uma coisa que a gente já tinha discutido um número infinito de vezes aqui antes, que é aquela ideia de que se você parte de um princípio justnaturalista, de que a ética e a moral elas são coisas humanas, você perde a possibilidade de incluir outros seres racionais que participam desse mesmo princípio. E você não tem nenhuma forma decente de justificar, a não ser tipo por formas religiosas ou meio místicas, entre aspas, nesse sentido, o porquê o ser humano estaria obrigado a seguir esses princípios só por ser humano, por participar da natureza humana. A única forma que você teria de explicar isso é tipo, a natureza humana é ser racional. E é deste ser racional que surge as obrigações que ele tem para com a moralidade. E aí, se você assume isso, você tá assumindo então que, tipo, se um ETzinho chegar na Terra e se ele for racional, tão racional quanto você, isso significa que ele tá sujeito aos mesmos princípios aos quais você tá sujeito, porque em última análise eles são princípios da razão. Isso é muito interessante. Eu ia perguntar isso, então o jus racionalismo, digamos assim, Sim. seria quase que uma tentativa de incluir aliens na ética. Tipo, ele não surge dessa tentativa, né? É só uma consequência. Eu Mas sei. ele, tipo, o que é muito interessante nisso é que você acaba entendendo que, tipo, se um ET pousar na Terra, lembrem-se que a gente tá estudando aqui um cara que a pira dele é a fundamentação máxima de todas as coisas. Então a fundamentação a priori é aquilo que é indiscutível. Se é indiscutível, tem que ser tão indiscutível quanto o triângulo tem três lados. Se é tão indiscutível quanto o triângulo tem três lados, note que um ET não vai conseguir discutir com você que um triângulo tem três lados. Ele pode chamar o triângulo de outra coisa. Mas esse nome que ele atribui a essa figura, que são triângulos, sempre representa essa coisa que sempre tem três lados. Ele pode ser escaleno, ele pode ser equilátero, mas sempre tem três lados. Da mesma forma que se um ser extraterrestre vier parar aqui, você deveria conseguir conversar com eles uma vez que vocês se entendam sobre matemática, porque são coisas que são válidas meio que para o universo todo, porque elas só são constantes. Você deveria, segundo Kant, segundo os princípios da filosofia pura, conversar com ele também sobre a moralidade, porque são princípios da racionalidade. Pode passar, Victor. Uma metafísica dos costumes é, pois, indispensavelmente necessária, porque os próprios costumes ficam sujeitos a toda sorte de perversão quando lhes faltar aquele fio condutor, a metafísica dos costumes, e norma suprema do seu exato julgamento. Pois aquilo que deve ser moralmente bom não basta que seja conforme a lei moral, mas tem de também se cumprir por amor dessa mesma lei. E ignorem esse uso esquisito da palavra amor aí, tá? Porque senão, tipo, é muita discussão. Porque o princípio imoral produzirá, na verdade, de vez em quando, ações conformes à lei moral.
O Clóvis de Barros Filho, que foi um dos homens que me inspirou a estudar filosofia, dá um exemplo muito bom sobre essa ideia de que a moral tem que ser seguida porque a lei moral ela tem que ser seguida porque ela é lei moral e não acidentalmente. Ele dá um exemplo de um carinha que tem uma quitandinha num aeroporto e chega um gringo lá na quitandinha. O gringo não sabe o valor das coisas. Ele não entende o valor da moeda local. Lógico que ele está assumindo que o cara é um idiota também, mas tipo, pode ser um gringo, pode ser um idiota, pode ser os dois. Siga o exemplo. O cara não sabe o valor. E aí você tem a oportunidade de vender pra ele uma canequinha escrita I Love Brasil por R$ 700. Por que não? Se você assumir que você sabe que ele estaria disposto a pagar. Quando você sabe que o valor da caneca é R$ 20. Aí a pergunta é, por que você não faria isso? A resposta rapidamente, porque é errado. Tipo, tudo bem, se você entende que é porque é errado, você passou no teste. Mas convenhamos, existem muitas pessoas que não se importam com o fato disso ser errado ou não. E elas só não vão vender a caneca porque tem um cara olhando pra elas. Tem várias pessoas olhando o que elas estão fazendo. E ele pode, por exemplo, ser denunciado pro superior dele. E ele vai falar, que porra é essa que você tá passando a perna nos gringos aqui? E pior, que você nem deixou o dinheiro no caixa. Você, muito safado, pegou 20 pila, colocou no caixa e pegou o excedente pra você. E aí você vai se fuder porque você meteu esse louco, né? Então note que o ponto aqui é que o Kant tá dizendo que, e isso vai ser mais aprofundado depois, você não pode cumprir a lei moral porque você tem medo da consequência dela não ser cumprida. Porque muitas vezes descumprir a lei moral vai te resultar em lucros pessoais. Muitas vezes descumprir a lei moral, no mínimo, não vai resultar em nada. E se você pesa essas coisas, você não está agindo de acordo com o dever ser. Você está escolhendo convenientemente usar princípios outros que não os da lei moral para justificar as suas ações. Faz sentido? Vai ficar mais claro daqui a pouco, eu acho. Pode passar, Victor. Então, ele continua. Acho que vai demorar um pouco para chegar onde eu queria, né? Então, ele diz, né? Com efeito, a metafísica dos costumes deve investigar a ideia e os princípios de uma possível vontade pura. Eu deveria ter enfatizado possível em vermelho, mas enfatizem mentalmente. Possível vontade pura. Possível por quê? Porque ela não é logicamente incoerente. Você pode dizer, e o Kant ressalta isso várias vezes, as pessoas têm inclinações. As pessoas têm diversos motivos para não cumprir com o dever delas. As pessoas podem estar sentindo dor. Cumprir com o dever moral pode envolver que você acabe morrendo, pode envolver que alguém da sua família acabe morrendo, pode envolver que você deixe de lucrar em cima do gringo otário do avião, do aeroporto, pode envolver um monte de coisa. O ponto é que seria possível, abstraindo da psicologia, essa vontade pura. A vontade pura seria aquela que consegue agir de acordo única e exclusivamente com a vontade racional, com aquilo que são princípios racionais e não coisas do gênero estou sentindo dor, então não vou cumprir a lei moral. Ele me ameaçou de morte, então não vou cumprir a lei. E não as ações e condições do querer humano em geral. Então, isso, né? Ações e condições do querer humano em geral, que são da psicologia que eu falei. Interessantemente, e aí eu abri um parênteses pequenininho aí, é uma coisa que a gente acabou de falar, porque acho que o Gabriel trouxe à tona. Essa ideia toda de uma vontade pura, ela é muito similar ao Mises. Porque se a metafísica dos costumes determina de forma a priori como a razão prática deve ser empregada, a praxeologia do Mises determina a priori como ela é empregada. Ela determina a priori coisas do gênero... Puta, me fugiu. Seria de tomada de decisão, no caso. Mas eu ia dar um exemplo decente, né? Tipo, ela determina a priori a lei da utilidade marginal, a lei da utilidade decrescente, ela determina a priori esse tipo de coisa. Sim, ela determina a priori N outras áreas da economia.
Vamos pegar, na verdade, ela determina a priori a parte catalática. Exatamente. Seria mais. Ela é uma teoria, a praxeologia é uma teoria da ação a priori, ela é uma teoria da ação enquanto ser e não enquanto dever ser. Porque você pode entender algo que esteja de acordo com um princípio praxeológico. Então, por exemplo, o cara, sei lá, teve a pandemia. Quase que eu falo coisas que vão dar problema no YouTube. Teve a pandemia e tal. E aí os caras começaram a vender álcool em gel mais caro. Isso é um princípio econômico. As coisas acontecem assim porque é como é. O cara vê a demanda subir e o preço sobe junto com a demanda. É uma lei de mercado. Ele pode até se recusar, mas as ações humanas em conjunto, no final das contas, o preço vai subir. Beleza. Note que isso é o que é, não é o dever ser. Porque você poderia. Isso é tão verdade quanto qualquer teorema matemático. Exato. E você poderia começar a conjecturar, e aqui eu não vou entrar no mérito, né? Embora a maioria das pessoas já saiba, tipo, como todo mundo pensa, né? Dentro do Students for Liberty. Não vou entrar no mérito se é certo ou não o cara aumentar o preço, o fato é que ele aumenta, e você poderia dizer que, é errado aumentar. E se você disser é errado aumentar, você está tentando se enveredar na metafísica dos costumes. Você está tentando fazer uma asserção moral sobre dever ser e não sobre ser. E ainda assim, o ponto de contato entre os dois autores, nesse sentido, é que os dois são teorias a priori sobre a ação, certo? O que é meio contraditório para quem não tá acostumado a ter esse tipo de contato com Mises, com Kant, como o glorioso grupo Escafandristas, que já deixa todo mundo com um QI elevadíssimo, tudo muito fácil aqui, né? O ponto é... Fala. João, um ponto que eu queria trazer, que eu achei até interessante, é que é muito engraçado como essas questões se confundem. Por exemplo, muitas das pessoas tratam a economia como algo que, medidas econômicas que vão ser boas ou ruins. Sim. O Mises, ele teve uma frase do Mises que ele coloca muito que cara, como que é essa frase? Não sei nem se é dele, mas é tipo, a economia ela não vai tratar os efeitos dela como algo bom ou ruim para uma sociedade. Ele vai falar, É olha, o você que vai é. tomar essa medida e é isso aqui que vai Sim. acontecer. Não, Se então, for ele bom ou trata a ruim, economia. independe do juízo que você vai querer colocar. O Mises trata a economia como uma ciência descritiva e não normativa, Sim. como qualquer Sim. ciência deveria ser. Entendeu? E por isso que a gente já falou aqui várias vezes, o confie na ciência, siga a ciência, não faz sentido nenhum. Qualquer ciência sempre vai falar, se isso, então isso. E aí depende do patamar epistemológico dessa ciência, o quão certo seria. No caso da economia, pela praxeologia, como a gente já falou, ou pela matemática, são coisas logicamente necessárias. Aquilo que é muito interessante você pensar, você falou que toda ciência deveria ser descritiva e não normativa. Note que quando eu falei, por exemplo, você pode pensar na ciência do direito. A ciência do direito é uma ciência normativa. Ok, então A a ética que a metafísica gente dos está costumes falando é a é normativa no quesito que é o normativa. dever ser. Ok, ok. É, Mas o ponto que eu queria falar é que o quesito de tipo, controle de preços, por exemplo. Mises vai tratar controle. Olha, se você fizer um controle desse jeito e essas premissas forem verdadeiras, então isso necessariamente vai acontecer. A afirmação, devemos instituir um controle de preços, ou então, não devemos instituir um controle de preço porque isso vai trazer mais males do que bem, ou porque isso vai contra a lei moral. sim. Você, Isso foge à você economia. foge da economia, é outra coisa. Segue, Vitor. Beleza. Tá. A boa vontade não é boa por aquilo que promove ou realiza, pela aptidão para alcançar qualquer finalidade proposta, mas tão somente pelo querer. Isto é, em si mesma. A vontade tem que ser boa dentro dela mesma e não por causa das consequências que ela traz. Essa, eu já adianto, é a parte mais discutível para mim, pelo menos desse primeiro capítulo do livro, que é uma discussão entre, e essa o Caio do Students for English vai adorar, porque é uma discussão essencialmente entre a natureza de uma ética utilitarista e uma ética
purista, por assim dizer, uma ética deontológica, talvez. Então, estão somente pelo querer. Isso é, em si mesma, e considerar em si mesma deve ser avaliado em grau muito mais alto do que tudo que por seu intermédio possa ser alcançado em proveito de qualquer inclinação, né? Por exemplo, se a gente fizer X, todas as criancinhas vão ter o que comer. Tipo, tá bom, é um lucro, por assim dizer, psicológico pra você que todas as crianças do mundo ganhem alguma coisa pra comer. E aí essa ação é tipo, se você matar todos os velhos e tirar eles do mundo, e aí não tem que pagar aposentadoria pra ninguém, sobra dinheiro pra caralho. Então agora todas as crianças vão ter o que comer, e você fala, então já que todas as crianças vão ter o que comer, isso daí tá certo, porque essa É o ação famoso resulta em método lucro. Thanos. Que é o método Thanos. Então você percebe que tipo, justificar uma tomada ética de decisão baseada no resultado que ela vai trazer pode gerar umas armadilhas um pouco absurdas e fica difícil de você decidir o que tá certo e o que tá errado, né? Permite ser alcançado em proveito de qualquer inclinação, ainda mesmo que por um desfavor especial do destino faltasse totalmente a essa boa vontade o poder de fazer vencer as suas intenções. Ou seja, ainda que você diga, por exemplo, o certo é fazer X. Mas não dá, então tenta. Mas se eu fizer X, eu vou morrer. O ponto do Kant é, X é certo? Vai resultar em você morrendo e você não vai conseguir fazer X de qualquer jeito? Sim, faz X. Não, mas não vai dar, faz X. É até meio heróico, né? Se você for parar pra ver. É um Tipo, absoluto. você vai morrer por uma causa do seu dever prático, tá ligado? Dever Sim. prático, não, do seu dever ser. Então, tipo, por mais que isso possa ser, como se fala, por mais que isso possa ser certo o que você está fazendo, se você morrer, ok, você está fazendo parte do seu dever ser como ser humano. E é engraçado Acho que vale tipo, dar um exemplo disso, né? Tipo, você tá morrendo de fome e daí você se questiona com a possibilidade de roubar uma comida do supermercado. E imagine que seria Eu, a sua única eu alternativa. acho que não é bem isso. Eu acho que é mais uma coisa, e isso é o maior ponto de crítica de todas as pessoas ao Kant. Porque isso que você falou não é bem a vontade. Isso é uma inclinação. Aí você tá negando a inclinação em favor da vontade. Só que a vontade ainda tá acontecendo. A vontade é seguir a lei moral. O que ele quer dizer é tipo, vamos supor, tem um grupo de bandidos que pegou a tua casa. E aí vamos dizer que a gente chegou à conclusão aqui, depois de muito estudo e o cacete, que o certo é, independente da situação, partir pra cima do bandido, mesmo que você vá morrer. Aí o que seria prevalecer a lei moral? Ora, seria se você conseguisse, tipo, aniquilar todos os bandidos e expulsar eles da sua casa, você fez prevalecer a lei. O que o Kant tá dizendo é, tipo, se a gente assumir que isso é a lei moral, tá? Eu dei vários passos aqui, só pra dar um exemplo. A gente assumir que isso é a lei moral, então você tem que ir em cima do cara, não, mas eu vou morrer e no final das contas ele vai continuar na casa de qualquer jeito, não vai mudar nada, minha vontade não vai ter prevalecido de qualquer forma. A resposta é, foda-se. Foda-se, tem que fazer. Se é dever é porque tem que ser feito. Então é fácil entender como que esse é o maior ponto de crítica, porque no final das contas é tipo, mas se a boa vontade não consegue prevalecer no resultado, é difícil você justificar que você deveria seguir ela, né? E aí ele diz, né, ela ficaria brilhando por si mesma como uma joia. Então, tipo, não importa que o resultado em si vai ser feio, porque a vontade é tão boa e tão pura que aquilo tá certo. É certo e acabou. Quase no mesmo sentido, e isso é muito associado a Kant. Tipo, muita gente, o Nietzsche, por exemplo, critica isso como sendo só mais uma espécie de teologia disfarçada, porque você tá fazendo adoração a uma espécie de Deus, que é essa vontade que não importa o resultado da coisa, você segue isso e ele tá certo porque sim. Porque é o certo e ele é certo em si mesmo, né? João, você pode dar um exemplo ou explicar melhor o que é a vontade, o que é a inclinação, como o que o Kant quer dizer com isso? A vontade é vontade racional. Então, a vontade é aquilo que consegue ir contra a inclinação. E a inclinação é esquisito colocar dessa forma, né? Porque Eu posso tentar explicar, eu acho que eu consigo explicar isso pro Vai Gabriel. lá. Pensa assim, a vontade ela é superior à inclinação, a gente já tá deixando isso claro. Mas a inclinação,
Cara, tem um exemplo perfeito isso. É, pensa assim, você pode ter vontade de comer e você tem desejo de comer. Então, o desejo de comer é uma inclinação. O desejo de comer é uma inclinação. Uma inclinação do ser humano, é natural, assim. Vontade de comer, você pode não necessariamente ter, né, o desejo de comer, essa inclinação, mas você pode ter a vontade, né? Por exemplo, você tem vontade de comer algo que é bom, que vai te fazer bem, saudável, mas que você não necessariamente goste, mas você come porque é o certo, que é bom. É, a A sua inclinação, inclinação é ela mandar um é Mac. desejo. É, Onde que a fome tá? Como assim? A fome a é a fome, inclinação. a fome é a inclinação. Entendi. A fome é a inclinação. Por exemplo, você seguir a inclinação seria. Você tem um prato de comida. Aí você. Tem um prato de comida na sua casa inteira. Você tá no. Passando pelo. Homolodor, o Holodomor. Nunca sei a. Holodomor. Você tá passando pelo Holodomor. Holodomor. Aí você tá lá, tem um prato de comida na tua casa inteira. Aí você tem que. Tem você e seu filho vivo. O resto já foi tudo embora e tem um prato de comida. Você sabe que se você não comer, você vai morrer. Só que você sabe que se você der o prato de comida pro seu filho, tipo, vamos dizer de novo que isso seria a coisa certa de se fazer, a gente vai assumir que é certo, porque não adianta discutir isso, porque não é o propósito da obra, né? De novo, a obra é a fundamentação da metafísica dos costumes, ela não é a metafísica dos costumes. A metafísica dos costumes seria discutir se o que você deveria fazer. O que seria muito mais difícil, né? Fundamentar é mais fácil. Aí você fala, tipo, a sua inclinação. Você tá com fome, tem um prato de comida na sua frente, sua inclinação é comer. É óbvio. A vontade é você entregar o prato de comida pro seu filho e falar, come e eu vou morrer e foda-se. Porque esse é o certo. A realidade é, os ucranianos comeram os próprios filhos. É. Eu vi um filme, tem um filme bom na Netflix agora, A Sombra de Stalin. É sombra de Stalin, eu vi isso também. Então acho que você pegou o que eu tô dizendo. Triste, enfim. E a Pode seguir. comida e o filho. Pode seguir, Victor. Tá. Para desenvolver, porém, o conceito de uma boa vontade, altamente estimável em si mesmo e sem qualquer intenção ulterior, conceito que reside já no bom senso natural e que mais precisa de ser esclarecido do que ensinado, que é outra coisa que a gente já comentou aqui, que é tipo, você não precisa ensinar exatamente que o triângulo tem 3 lados, você só precisa meio que sacar, é verdade, todo triângulo tem 3 lados. Você não aprende, você já sabe, já é racional dentro de si mesmo, né? O que você aprende, teoricamente, são coisas que você aprende por experiência, né? Então Kant fala, vamos encarar o conceito de dever. Em um primeiro momento, nesse primeiro capítulo, o conceito de dever fica relativamente vago. Provavelmente vai ser explicado mais pra frente ou não, né? Quem sabe. Mas o importante, então, é entender que a ética de Kant, ou a moral, segundo Kant, é uma moral do dever, daquilo que deve ser feito. E isso é muito interessante também, porque como pelo menos 99,9% das pessoas aqui têm tendências, no mínimo, tendências libertárias fortíssimas, exceto talvez o Caio, que pode ter tendências libertárias fortíssimas, mas discordaria que não existe dever. Só que dentro da ética libertária, por assim dizer, você tem muito. Não existe dever, né? Existe. É muito mais uma ética negativa. Note que, aparentemente, se você fala em dever, você fica um pouco com essa impressão de uma ética mais positivada. Uma ética do que deve ser feito. Então, atitudes que você deve tomar contra atitudes que você não pode tomar de forma nenhuma, né? Siga, Vitor. Que o amor enquanto inclinação não pode ser ordenado, mas o bem fazer por dever, mesmo que a isso não sejamos levados por nenhuma inclinação. Isso é uma coisa interessante, que também está em um determinado momento, já foi elucidado pelo Clóvis de Barros, né? Um dos exemplos de atitudes morais que o Kant toma é amar. Kant é cristão. Você tem dentro do cristianismo a ideia de que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, então você tem essa diretiva, e você tem que amar o seu próximo como a si mesmo. Ele esclarece que esse amor é um amor prático e não patológico. Patológico de patos, né? De paixão.
enfim, que reside na vontade. Então é aquela vontade que a gente acabou de esclarecer. E não na tendência da sensibilidade. Não é o mesmo amor que você sente quando você vê um filhotinho bonitinho e fala, um filhotinho bonitinho, eu tenho que cuidar dele. É o amor que você sente, por exemplo, pelo mendigo, feio, sujo, você... Ou pelo bandido, que é um filho da puta, e você teria que amar ele da mesma forma, né? Em princípios de ação e não de compaixão lânguida. E só esse amor é que pode ser ordenado. Eu deixei isso aí, não tanto para discutir a coisa do amor, mas para discutir essa última colocação, que só esse amor pode ser ordenado. O que quer dizer ordenado? Ordenado é coerentemente praticado, por assim dizer. Você entender o que deve ser feito de forma coerente, né? Ordenado. Literalmente ordenado. Por que só esse amor pode ser ordenado? Porque aquilo que vem da paixão, aquilo que é patológico, não pode ser ordenado. Então, o exemplo do Clovis é: você tá casado, certo? Casado há 30 anos. 30 anos é um puta tempo. Você pode mudar de ideia muito facilmente, em muito menos tempo que isso, sobre a sua companheira. E às vezes é até bom você mudar de ideia sobre a sua companheira, se vocês não dependem um do outro, se ninguém depende de vocês. Mas em um cenário que você está casado há muitos anos, você tem um filho pequeno, às vezes mais de um filho pequeno, e você sabe das implicações que existem em você se deixar levar por esse amor patológico. Porque segundo o amor patológico, você pode se apaixonar por uma outra mulher em qualquer esquina, trair a sua mulher, sei lá, eventualmente terminar o casamento. Horrível, tem 700 trilhões de estudos de psicologia sobre o que acontece com a cabeça de uma criança, na maioria das vezes, né? Quando ela tem que passar pelos pais se separando. Isso é deletério, no geral. É deletério pra todo mundo. É ruim pra todo mundo. Isso não é bom, certo? Separar não é bom. Pode ser que às vezes seja a melhor coisa pra fazer, enfim, foda-se, também não é o ponto. O que o exemplo que o Clovis dá é: você não ama a sua mulher porque você sente atração por ela. Porque todo dia uma força inexplicável vai e faz com que você se apaixone. Você escolhe amar. E você escolhe agir como quem ama. Porque você sabe que é a coisa certa a se fazer. Você chega cansado, sei lá, você teve um dia péssimo. Você chega em casa, você só quer dormir e você nota que a sua mulher teve um dia ainda pior que o seu. A sua inclinação é: foda-se, eu vou dormir. Talvez possa ser essa. Às vezes você realmente tem esse amor patológico, você fala: não, eu preciso fazer alguma coisa. E não tem nada de errado com o amor patológico, mas o ponto é que ele não é a diretiva moral superior. Qual que é a diretiva moral superior? É aquela segundo a qual, independente da sua situação, independente se é porque você tá afim de cuidar ou não, você vai e cuida, porque é o compromisso que você assumiu. Você fez um juramento, você fez um voto. Da mesma forma, você poderia usar como um exemplo ainda mais simples, que se você for se deixar levar pela paixão patológica, você pode fazer uma viagem para longe da sua esposa, conhecer uma mulher mais nova, talvez até mais atraente, e pensar: por que não? Já vou passar 3 meses sem pegar ninguém mesmo. Ninguém precisa saber o que os olhos não veem, o coração não sente. Por que Provavelmente você ela não... nunca vai conhecer a mulher, nunca vai Exatamente. sabendo disso. Exatamente. Por que você não faria? Não pode ser por causa de paixão. Não pode ser. Por que você não faria? Porque é errado. Sabe, plain and simple. É simples, porque é a coisa errada a se fazer. Aproveitando o Clovis, Kant. ele dava aquele exemplo: você tá com seu filho na fila de um parque de diversão, e daí para crianças com menos de 6 anos a entrada é metade. Daí o seu filho tem 7. E aí você... Mas não tem cheque de RG, não tem Sim. nada. Você precisa falar assim: não, meu filho tem 5 anos. Por que não fazer isso? Sim. E o porquê, de novo. Se você pensar nesse amor, tipo, amor ao vendedor que está na sua frente, Sim, com amor ao próximo. é esse o ponto. Quando ele usa aquela palavra amor ao dever, é aí que você tem que se escorar. Essa coisa que você sabe. Por que você não faria isso? O Kant foge, ou tenta fugir,
de um utilitarismo. Eu tendo para outro lado, que eu vou explicar depois só para deixar algumas mentes aqui perturbadas. Porque eu não me preocupei em colocar aí, né? Porque não. Mas eu deixei anotado aqui que eu precisava esclarecer que, assim como o Nietzsche critica a filosofia do Kant, fala, isso é quase religião, ou é... Aliás, o Nietzsche ele não usa quase, né? Ele não fala, isso é religião, vai tomar no cu, você tá acreditando em Deus, não pode. Mas é, tipo, de forma mais lúcida, né? Isso é quase religião, isso é um apego religioso pela moral, né? E a palavra religioso, para muitas pessoas que estão tentando justificar isso, é problemática, né? Por exemplo, é problemática pra mim. Eu entendo como possa não ser pra algumas pessoas que são justnaturalistas, mas eu gostaria de saber que eu tô me escorando em alguma coisa que tem um princípio mais sólido do que eu acredito. Isso sou eu. Mas enfim, colocando fogo no parquinho, né? O Kant reconhece isso. Ele fala que é fácil perceber como essa moral possa ser entendida como... Ele usa sempre esse termo de uma quimera. Então, que é uma coisa que ela é... Por que ele fala de quimera? Diferente do círculo quadrado que eu tinha falado mais cedo no grupo do Zap, né? Porque a quimera é uma coisa que você realmente consegue pensar, né? Tipo, você escolhe 3 animais, põe nas cabeças deles lá, tal, põe no corpo do leão, se quiser, pode colocar uma cauda esquisita nele, pode ter asa, pode não ter asa. Você tem mil formas de imaginar uma quimera e você tem como desenhar ela. Você não tem como desenhar um círculo quadrado e tal, né? Então ele fala, eu tô desenhando essa moral e você pode entender ela como uma quimera. Existem essas armadilhas da razão. E a ideia dele é justamente, no caso, se desviar dessa quimera e se desviar de ser uma coisa que ela é bem representada, né? Só que no final das contas, quando você olha para o conjunto da obra, você aponta e fala, tipo, mas isso não existe, né? Isso não é de fato. Não participa do ser, hein, Caio? Mas enfim. Ô João, aproveitando que você deu um parêntese Nietzsche uma fala atrás, ele tem uma crítica muito fervorosa à religião, né? Enfim, tinha um amigo meu que leu Anticristo, eu nunca peguei nenhum escrito dele para poder falar com propriedade, mas esse tocante, se você souber me responder perfeito, como que o Nietzsche olha para uma questão que o Kant ele tenta literalmente se desvencilhar da religião, porque esse é um dos grandes motivos dele, ele quer se escorar em algo que é fora da religião, certo? Para você ter a noção do dever ser. Como que você, tipo, o Nietzsche ele tenta olhar para isso, e, tipo, ele fala, ele criou uma religião da razão, mais Sim, ou menos isso. é basicamente isso. É isso que ele coloca, ele criou uma religião da razão. Então o Nietzsche, ele, tipo, ele deveria ser quase um relativista, então, porque você não pode, tipo, no dever ser, você não deveria, como se fala, ter nenhuma regra implícita e pura que todos os seres humanos conseguiriam seguir, porque isso implicaria numa nova religião, num novo Deus, que seria a concepção de uma razão pura do dever ser. Sim. Aí ele é maluco mesmo. Não. Por isso que ele morreu louco. Não, ele morreu louco porque quando ele era novo, ele ia em muitos prostíbulos e ele pegou sífilis. Degenerado. Como todo jovem do século XIX. Se você era jovem e rico em 1800 e insira o resto do ano, você era degenerado. Ou católico. Mas você era jovem e rico, não era católico. Não, ele era filho de pastor. Mas filho de pastor. Você vê como que ele saiu disso, né? Ficou uma religiosidade, o menino. Não, mas de novo, não dá pra entrar nisso aqui, mas eu gosto de Nietzsche. E Kant ao mesmo tempo. Me julguem. Me critiquem. Eu gosto dos dois. O cara gosta de Nietzsche e fala mal de estoico. Eu acho que tem compatibilidade. Isso. Mas eu não gosto da filosofia de vida do Nietzsche. É uma estética. É só uma coisa. Tipo, é bonito de ler, tá? Se você pega qualquer texto. Eu duvido alguém aqui não se emocionar vendo o Nietzsche falando sobre o cara que arranca a cobra de dentro da garganta do outro. Aí você entende, porque a cobra é. Porra, todas as amarras do mundo, não sei o que. Nossa,
é quase artístico. E existem correntes. Inclusive eu estudei Nietzsche em estética, tá? Na faculdade. Não foi nem em filosofia. Porque existem correntes de pensamento que dizem que, não, tipo, Nietzsche é meio que literatura, assim. Enfim. E que não tem tanto uma distinção entre literatura e filosofia. É bem interessante, mas não é o propósito aqui. Whatever. Quando acabar o livro, a gente pode discutir se vocês quiserem. Mas tá acabando, acho que vai até a página 39 só. E daqui a pouco começa a pular demais páginas. Tá bem, isso aí já foi, né? Eu não tinha que explicar mais nada, né? Tá. Então, uma ação praticada por dever tem o seu valor moral não no propósito que com ela se quer atingir, mas na máxima que a determina. E aí, como exemplo de máxima, eu coloquei não matarás. Então de novo, meio que a essa altura aqui é chover no molhado, mas é importante destacar. Por quê? Não matarás. Mas e se não matarás? Não, mas aí tá acontecendo uma guerra, tá, mas o princípio é não matarás. Não, mas o meu filho, sim, mas o princípio é não matarás. Então não tá escrito não matarás, tá escrito não matarás, exceto CX, Y, Z. Não, tipo, parece bem absoluto os 10 não matarás. Não tem o que discutir, o princípio é esse. E a ideia é que, enquanto princípio moral, ele se sustenta por si só. Enfim, nada senão a representação da lei em si mesma, enquanto é ela, a lei, e não o efeito esperado que determina a vontade. A vontade não é determinada pelo efeito, porque se fosse pelo efeito, você comeria o prato de comida ao invés de dar pro seu filho, por exemplo. Pode constituir o bem excelente a que chamamos de moral. Pode passar, Victor. Tá. Aí, aqui entra... Tá no final do capítulo já, e que é onde eu gostaria de meio que morrer essa coisa toda de apresentação e tal, um negócio meio de aulinha, para começar a trabalhar em chegar em algumas questões que a gente tem que não responder, porque isso é pretensão demais, mas que a gente precisa discutir uma vez que acabe a sessão de slides, né? Então, o Kant põe um exemplo de um problema, de uma problemática moral, né? A questão é a seguinte: não posso eu, quando me encontro em apuro, fazer uma promessa com a intenção de não a cumprir? Facilmente distingo aqui os dois sentidos que a questão pode ter. Então, primeiro sentido, se é prudente ou se é conforme o dever fazer uma falsa promessa. Tenho de ponderar se desta maneira não me poderão advir posteriormente incômodos maiores que aqueles de que agora me liberto. E como as consequências, a despeito da minha pretensa esperteza, não são assim tão fáceis de prever, devo pensar que a confiança, uma vez me perdida, pode me vir a ser mais prejudicial do que todo o mal que agora quero evitar. Em um exemplo tosquíssimo, você pode ter aí os seus 12 anos de idade, quer sair com uma garota, e aí você fala pra sua mãe: não, mãe, eu vou lá na casa do Juquinha, quando na verdade você vai tomar sorvete com a sua pretendente. E aí a sua mãe: tudo bem, é casa do Juquinha, eu conheço o Juquinha. Então você mentiu, né? Eu sei que não é exatamente o caso aí de fazer uma promessa X, né? Mas o ponto é mentir ou não mentir, que também é um princípio moral. E aí você percebe que com isso você se livra de um problema, né? Que o problema seria: eu quero fazer X, minha mãe não vai deixar. Se livrou desse problema. Entretanto, você tem que pensar se isso seria prudente ou não, porque existe uma possibilidade de, enquanto você estiver saindo com essa menina e tomando lá um sorvete, você encontrar, por exemplo, a mãe do tal do Juquinha na rua. E aí a mãe do Juquinha vai te ver na rua, outro dia ela vai estar conversando com a sua mãe: eu vi o seu filho com uma menina ontem. Ela vai falar: o filho tava andando com uma menina? Que porra é essa? Ele falou que ia na tua casa. E aí você se fudeu, porque a sua mãe vai te cobrar, e a próxima vez que você vai falar que você vai na casa do Juquinha, sua confiança tá minada. Provavelmente ela vai falar: foda-se, não vai porque eu não sei onde você tá indo, eu não posso confiar em você. Então você perdeu essa confiança. Então esse é o destaque azul, né? As consequências, a despeito da minha pretensa esperteza, não são assim tão fáceis de prever. Você supõe que você consegue prever toda a sorte de problemas que podem vir de você quebrar uma determinada lei moral.
Quando na verdade você não tem essa capacidade de prever, porque o mundo ele é ótimo em te fuder. Entretanto, o que o Kant aponta, e que ele vem apontando desde o começo, se vocês prestarem atenção, é que isso não é a justificativa que você deve usar para dizer que você vai falar a verdade para sua mãe sobre para onde você tá indo. Porque se você achar, eventualmente você fala, eu vou fazer aquilo que for mais conveniente. E você fez um cálculo mental e falou, puta, se eu fizer isso, pode ser que minha mãe descubra e aí vai ser uma merda, eu vou me fuder, então é melhor não fazer. Só que você vai vendo que tem coisas cada vez menos prováveis da sua mãe descobrir e eventualmente vai cruzar uma linha que você vai falar, qual que é a chance dela descobrir? Eu vou me divertir pra cacete. E aí você vai fazer a coisa que é errada, que é mentir, mais feia ainda que é mentir pra mãe. Então, posso enfim me perguntar se não seria mais prudente agir aqui em conformidade com uma máxima universal. E adquirir o costume de não prometer nada, ou não mentir no caso do meu exemplo, né? Senão com a intenção de cumprir a promessa. Mais breve se me torna claro que uma tal máxima tem sempre na base o receio das consequências, que foi aquilo que eu falei. Isso é uma coisa que, de novo, quando a gente acabar aqui, eu vou sustentar, esta é a minha perspectiva. Vocês já devem ter percebido que eu não sou um filósofo renomado, então vocês não têm a menor obrigação de se importar com aquilo que eu penso ou não sobre o texto de Kant. Mas, quando ele fala que existe um certo receio de que a filosofia dele seja entendida como essa quimera, eu sinto que ele está fazendo um desserviço por colocar coisas como essa, porque no final das contas falta essa noção de que existe um bem maior em si, por exemplo, dizer a verdade. O que eu entendo é que sempre que você tá tomando uma determinada atitude, mas não sempre, via de regra, a não ser que você tenha uma fortitude mental muito grande, que você seja, sei lá, por exemplo, um padre cumprindo um voto de castidade, que é uma coisa que ele diz, tipo, tá certo que ele, teoricamente, ele poderia dizer, não, mas aí se eu descumprir, Deus tá vendo e fudeu também, mas teoricamente não é por isso que o padre segue o voto de castidade, ele segue porque é um caminho que ele escolheu, ele nem seria obrigado se ele não quisesse se tornar padre, e ele pesa os custos disso e fala, é o que eu vou fazer porque eu sinto que é a coisa certa a se fazer, é o destino que eu quero cumprir pra minha vida. Isso é uma atitude puramente moral. Nesse sentido, pode ser que tenha alguma verdade no texto do Kant. Porque essa atitude é a mais pura de todas. Note que é uma atitude quase estética. Eu quero fazer, sei que não sou obrigado, sei que não vão ter consequências, mas também sinto que é a coisa certa. Independente de qualquer outra coisa. Só que acho que todo mundo há de concordar que pra pensar em um mundo em que todas as pessoas vão agir assim, você tá falando de religião. E aí a crítica do Nietzsche, a crítica de qualquer pessoa que gostaria de criticar isso faz muito sentido, porque você tá falando de um ideal da ação e você não tá falando do mundo real. De bons motivos pelos quais você teria que agir de uma forma X ou Y. Mas é o que ele se propõe a fazer. Então, isso que eu Ele ia tá falando, falar. é assim que eu acho que tem que ser. Ele não tá falando que é assim que Sim, vai mas ser. aí o meu problema é que esse texto é muito mais rico que isso. Quando você fala, por exemplo, de agir sempre de acordo com uma máxima universal. E agir... pode passar, Vitor. Que eu acho que é agora. Que é essencialmente imperativo categórico. Você tem aí, segundo uma tal lei, não poderia propriamente haver promessa nenhuma, blá 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 blá. Eu vou ler isso pra explicar o meu ponto, tá? Ficaria eu satisfeito de ver a minha máxima tomar o valor de lei universal tanto pra mim como para os outros? Então é assim que o Kant propõe que você deva pensar em uma lei moral, certo? Isso É daí que vem aquela frase, né? Tipo, haja haja para o sempre outro como se a você... sua ação pudesse ser universalizada. Não, então, mas é a versão simplificada aí que perde um pouco, que todo mundo fala na escola no ensino médio, quando estão falando de ética kantiana, faça para os outros que você gostaria que fosse feito a você mesmo. Exato. E eu acho que por mais que seja um princípio primário que você ensina pra criança, tipo, não faz nada que você não gostaria que o coleguinha fizesse de volta. Ele é primário porque ele é óbvio. Ele é primário porque ele é realmente um princípio básico da sua ação. Quer dizer, como que você vai agir? Eu não concordo muito com ele. Não. Eu poderia...
eu poderia imaginar várias coisas que eu gostaria que fizessem para mim, que provavelmente outras pessoas não gostariam que fizessem para elas, e várias coisas que as pessoas gostariam que fizessem para elas que eu não gostaria que fizessem para mim. A única forma que eu consigo de pensar nisso é tipo, sei lá, eu não gosto de. Eu não uso saia, tá? Me julguem, não é uma coisa que eu uso. Só que aí eu vejo a minha namorada, que é uma pessoa que gosta de saias, eu posso dizer, bem, vou dar uma saia pra ela de presente. Aí você fala, não pode, porque você não gostaria de receber uma saia. Exato, mas é um exemplo. Mas aí se você abstrai um pouco mais, você chega em um nível que eu não tô dando uma saia. Eu estou dando um presente que eu sei que a pessoa gosta. E a minha ação é, Então, eu gostaria de por isso receber um presente que eu gosto também. Não, mas ok, mas a questão é, então faz mais sentido você falar, não faça para os outros o que eles não gostariam que você fizesse para eles. Faz mais sentido. É por isso Você está dizendo que não importa o conteúdo, somente a ação? Sim, mas esse é o ponto. Inclusive, quando a gente tava falando aqui com a câmera em off, eu acho. Eu acho que tava em off, né? A gente falou que tem algumas coisas, algumas simplificações que são de serviços, essa é uma delas. Porque a frase original é agir como se o princípio que rege a sua ação pudesse ser universalizável. Tipo, dar saia não é um princípio, porque ele é tipo tão altamente específico que ele não pode ser tratado como um princípio. O princípio é, no mínimo, tipo, dê presentes quando for aniversário. Tipo, isso é um princípio universalizável. Fala que o imperativo Então, tudo bem, use seus recursos em prol de outras pessoas. Pode ser, tipo, você nota que quando você trata sempre de princípios e não, tipo, da especificação máxima da coisa, ele continua fazendo sentido. Então, fora que você o pode dar só um par de meia, né? Tá O suave. imperativo categórico não é feito só disso também, né? Então, tipo, Sim. seria isso uma parte das 4 máximas do imperativo categórico. Anyway. Imagina, você tem as máximas lá, não matarás, não roubarás, compararás meia para as outras pessoas. Enfim, né? De novo, então o que você tem que pensar quando você tá fazendo. Quando você tá pensando em fazer em agir, né? Segundo um determinado princípio. Ficaria eu satisfeito de ver a minha máxima tomar o valor de lei universal, tanto para mim quanto para os outros? Toda a gente pode fazer uma promessa mentirosa quando se acha numa dificuldade de que não pode sair de outra maneira. Isso é muito importante. Porque note que ele não colocou toda a gente pode fazer uma promessa mentirosa quando está numa dificuldade. É quando a perspectiva da pessoa. Porque você poderia até levantar o caso, adicionar uma complexidade absurda na coisa, que é tipo, mas e se eu tiver certeza que eu não tenho como me safar dessa situação sem mentir? O ponto do Kant, e é por isso que eu tinha destacado na parte anterior, né? A coisa da pretensão de você ser muito esperto, de você achar que você consegue prever todas as consequências de uma determinada coisa. O ponto todo é que tudo é sempre perspectiva. Então quando você mente é porque você supõe, e você pode ter bons motivos pra supor, não tem ninguém julgando, mas é porque você supõe que não existe nenhuma outra forma de lidar com X ou Y que não seja mentir. Isso é puramente a sua suposição e ela tem sempre a possibilidade de estar errada. Em um exemplo de como esse tipo de coisa, eu acho que não tem como fazer de outra forma, é deletério, é só você pegar salário mínimo. Pro pessoal aqui da libertário hardcore, você vai falar, eu acho que não tem como lidar com pobreza de outra forma. Então eu vou instaurar um salário mínimo, porque eu tirei do... Enfim, né? Eu decidi que não tem como lidar de outra forma, então eu vou apontar uma arma pro cara que tá dando um emprego pro outro, e vou falar, você vai pagar 1.560, eu acho, reais. Ou não 1.200. contrate. Ou não contrate. É daí que vem bem alto, né? De boas intenções o inferno tá cheio? Não sei se é daí que vem, provavelmente isso daí Então, deve ser dito desde, tipo, sempre. Na questão econômica, eu acho que até um ponto misesiano muito bom de se olhar isso é o que ele aborda no cálculo econômico, naquele livro, O Cálculo Econômico sobre uma Comunidade Socialista. É assim, tipo, cara, você tem tantas formas de alocar recursos, principalmente uma linha produtiva,
a mente humana não consegue, uma mente humana não consegue conceber as N possibilidades em que você pode produzir um lápis, Sim. tá ligado? Tipo, puxando um pouco do Milton Friedman naquela questão da produção de um lápis. Se, tipo, você não tem como ter essa noção completa, então imagina se você mentir, tipo, na minha visão eu vou mentir porque eu acho que é isso. A mesma coisa que, sei lá, eu acho que para fazer esse lápis existe só uma única forma de se fazer isso. Você tá sendo incoerente nas duas formas. Você quer um exemplo foda desse tipo de coisa, de conclusões não previstas, né? Vou fazer X por um bem maior, e aí você, tipo, esquece as conclusões, passa 50 anos pro futuro, 50 anos não, 200 anos pro futuro e vê no que dá. Vamos voltar pros Estados Unidos, da época que eles se desfizeram na Inglaterra por causa de 2% de imposto em cima de chá. Outras coisas, né? Mas, tipo, sei lá, tipo a gota d'água. Porra, 2% de imposto em cima de chá? Não! Não! Inaceitável! Vou fazer uma guerra civil, vai morrer gente, porque não vai me cobrar 2% de imposto. Aí, anos no futuro, isso muitos anos, tipo, acho que até 1900 e, tipo, coisa de depois de 1910, eu acho que começou a ser cobrado imposto de renda nos Estados Unidos. Aí você chega lá, não, galera, mas é só coisa de serviços públicos essenciais. A gente tem que fazer isso, que é uma agressão, é uma coisa que você pode argumentar que tá contra o que esse país pregava e o que os pais fundadores... Inconstitucional. Então, você pode dizer que é, assim, essa Constituição que só tinha, tipo, 10 entradas nela, tem 2 emendas, eu nem sei se nessa época já tinha uma delas. Já tinha 12 emendas, já tinha 13, desculpa. Nossa, eu sou burro, né? Mas enfim, whatever. É uma Constituição diminuta e tal. Você pode dizer que tá indo contra, mas poxa, é pela saúde, pela ciência, vamos cobrar um imposto. O bem-estar social. Vamos cobrar um impostinho desse tamanho, não vai piorar. Avança Aí mais. Em 1960 chegou a 90%. Não, e eu não ia nem pro imposto. Você pega depois como que esse dinheiro tá sendo utilizado, você vê, tipo, Patriot Act, sabe? Você vê os caras fazendo uns galpão pra usar técnicas avançadas de interrogatório em supostos terroristas. Eu vou ter que criticar um pouquinho, principalmente essa noção de que os Estados Unidos no começo, tipo, 2% de imposto era muito. Porque o motivo real do porquê que não existia imposto de renda antes era um problema tecnológico. É que não tinha como cobrar. Não tinha como você saber quanto cada um tá ganhando e cobrar em todos os lugares dos Estados Unidos. Imagina, pra você saber o que estava acontecendo na outra costa, demorava um mês. Mas se você pegar a argumentação da coisa... Então, o motivo real era esse. Então, por isso que os impostos normalmente eram de importação, porque como você tinha controle das fronteiras, e você podia ver tudo que estava entrando e saindo, aí ficava mais fácil cobrar imposto nesse tipo de coisa. Isso é verdade. Então, é uma questão muito mais tecnológica. Mas assim, para pegar um exemplo dessas consequências não intencionadas, eu acho que vale mais a pena pegar exemplos de supostos ambientalismos, por exemplo. A lei de que você não pode pescar peixes jovens, porque daí você vai estar matando a futura geração. O que faz isso? Pensa, então você tem que ter redes de um certo tamanho mínimo para os peixes menores do que aqueles passarem, então peixes mais jovens vão conseguir passar, e daí você só vai estar pescando peixes velhos o suficiente, você não está matando a espécie, de certa forma, e acabando com a capacidade dela se reproduzir. Mas pensa o que você está fazendo. Se você entende a evolução, você está colocando uma pressão evolutiva para que peixes sejam menores. Então, se você tem uma mutação que faz peixes ficarem menores, eles vão tentar sobreviver mais. O que está acontecendo? Hoje em dia, se eu não me engano, peixes são tipo tem metade do tamanho do que tinham há uns 50 anos atrás. Olha que beleza. Hoje em dia se entende que não, isso não faz sentido, você tem que pescar todos os tamanhos de peixe diferentes na mesma quantidade para você não fazer essa pressão evolutiva. Mas pensa, a justificativa eu acho que isso vai fazer com que a quantidade de peixe se mantenha numa quantidade mais segura para a espécie, que não cause problemas ecológicos. Eu acho. Mas não foi isso, né? Não, e aí, tipo, usando isso pra voltar, esse talvez seja o último slide, senão 99% de chance de ser o penúltimo. E depois entra a selva. A coisa toda é que
A proposta do Kant é que se você for... Isso, Victor, me fode mesmo. Profissional demais. Mas beleza. A proposta do Kant é que se você abre exceção pra lei, ela não é lei. E aí você tem que, segundo uma tal lei, tipo, você mente quando for conveniente, não existe mais promessa. Porque você cria um estado de coisas onde a promessa não tem sentido nenhum. O que é uma promessa em uma terra em que você pode quebrar a promessa? Que é a mesma coisa, tipo, as pessoas tendem a dizer isso sobre ameaça, né? Cão que ladra não morde. Mas ele vai pros dois lados, né? Se você promete muito, ou fazer bem ou fazer mal, e você não faz nenhum dos dois, você perde a sua credibilidade. Então perde o sentido dessas coisas existirem. Segundo uma tal lei, não poderia propriamente haver já promessa alguma, porque seria inútil afirmar a minha vontade relativamente às minhas futuras ações a pessoas que não acreditariam na minha afirmação, ou se precipitadamente o fizessem, me pagariam na mesma moeda. Esse grifo... Em azul, esse é o último slide, né, Victor? Penúltimo. Não, o último é o... Só a telinha dos escafandristas, não é? Não, tem mais um ainda aqui. Não, tá, beleza. Oh, perdão. Não, pode voltar. Peraí que bugou aqui. Aí só em conclusão, né? É dessa forma, vai pro último. É dessa forma que a razão humana vulgar, impelida por motivos propriamente práticos, enquanto ela se satisfaz com ser simples e sã razão, né? Então, quer dizer, qual que é a fundamentação para estar certo? É resultado? Não tanto, é só que é racional. Se vê levado a sair do seu círculo e dar um passo para dentro do campo da filosofia prática. Aí encontra ela informações e instruções claras sobre a fonte de seu princípio, sobre sua verdadeira determinação, em oposição às máximas que se apoiam sobre a necessidade e a inclinação. Então, nesse final desse primeiro capítulo, aí já pode passar só para ficar a última tela bonitinha, Victor, depois você pode parar de compartilhar. No final desse primeiro capítulo, desse primeiro escolho, né, que ele chama, você tem a transição da razão vulgar, que ele chama, né, pro começo de alguma coisa perto do que seria a metafísica dos costumes. Então você estabelece os primeiros princípios e começa a colocar o leitor na direção daquilo que o autor está querendo abordar, né? O que eu queria... E de novo, isso é só a minha vontade, vocês podem discutir até onde me importa, vocês podem começar a discutir sobre Big Brother a partir de agora. O que eu suponho, o que eu acho interessante de discutir e por que eu fiquei incomodado, por mais que vocês tenham dito, e com razão, que não, mas o propósito do texto é ser essa coisa que é a moral, é o certo pelo certo, porque sim, porque é o que o homem de verdade, o homem forte tem que fazer. Por que essa perspectiva me incomoda? Porque esse texto é tão mais rico do que só determinações arbitrárias sobre estética da ação, né, sobre coisas que são bonitas de serem feitas e coisas que são feias de serem feitas, que eu sinto que seria um desserviço tomar ele dessa forma. Porque se você toma ele dessa forma, você justifica eu olhar pra tudo que tá escrito aí e dizer: foda-se. Se eu não quiser agir bonito, já pensou nisso, Kant? Não, mas quando eu falei que a intenção não era ser bonito, mas a intenção dele Uma não busca era. ideal. A intenção dele não era propor, tipo, assim que as coisas vão acontecer. Parece que a crítica disso é que você está idealizando um negócio que claramente nunca vai se concretizar. E Sim. pode até, mas não é isso que eles propõem. Quando eu falei isso, era isso que eu te queria dizer. Mas não que as coisas, as justificativas que ele dá são arbitrárias. Até porque ele fala que a justificativa para uma vontade, ela tem que ser o mais funcional possível. Ela tem que ser algo puro no vocabulário que ele usa. Sim. Da forma que eu entendo, Esse é um princípio inicial dele. Nenhuma vontade que ele vai colocar pode ser algo arbitrário assim, porque eu acho que é bonito fazer isso. sim, só que você cai no problema de dizer, tipo, como que você segue uma máxima e se por algum motivo uma máxima fizer mal pra todo mundo? Vamos supor que você tenha como saber que uma máxima faz mal pra todo mundo.
Ele já estipulou, a máxima é o que é o certo e acabou. Você porque acha que isso faz sentido? a Não, criação. daí depende a Ah! justificativa, né, velho? Mas se existe uma justificativa racional para que ela seja a máxima, então que ela é a máxima e não existe. E ele até fala que o princípio para ser uma máxima é que ela deve ser verdadeira independentemente do que ela causa. Se vai causar mais para todo mundo, não, ela é verdadeira em si mesma. Se você estipulou, e aí vai depender de como você justificou aquilo, e daí qual é a justificativa lógica para aquilo ser uma máxima, mas se for, ela independe, o status dela como máxima independe do que ela vai causar. Se você. Então não pode ser um negócio utilitarista. Se vai causar mal para todo mundo, se vai causar bom para todo mundo, se você definiu aquilo como máxima nas premissas lógicas que ele falou que uma metafísica dos costumes deve seguir, Sim. então Eu acabou. gostaria de terminar esse livro e imediatamente me converter para um estado de coisas onde eu não me importo mais com o que aconteça com a minha vida e eu só vou agir, eu vou virar tipo Bushido, eu vou virar um cavaleiro e eu vou agir de uma determinada forma, não importa as consequências. Inclusive, em algum. Deve ser na Crítica da Razão Prática, ele tem uma passagem na qual, onde ele diz, tipo, eu prefiro quando eu tenho que tomar uma decisão e um dos caminhos não me beneficia, quer dizer, e o caminho certo não me beneficia, porque aí eu tenho certeza que eu tô fazendo a coisa certa, porque é muito ruim você tomar uma decisão certa que convenientemente também faz bem pra você, porque você depois tem que dormir se perguntando, pô, será que eu fiz a coisa certa? Então eu queria ter essa claridade de espírito, mas eu sinto por algum motivo que esse livro não vai deixar a gente aí. É, E tem isso também. Esse livro não se propõe a dizer quais são as máximas. Ele se propõe a dizer, ó, sim, e isso é uma máxima, essas são as coisas que ela deve seguir. sim. Agora, como a gente vai determinar quais são as máximas, isso é para outra hora. Na real, ele já determina o imperativo categórico nesse livro. Ele deixa bem claro as máximas, as Mas o quatro imperativo. Não, máximas. mas o imperativo categórico não é é uma pré-máxima. É. Os imperativos categóricos. Porque. Assim, O imperativo Ele é categórico. ele é Um uma dos premissa imperativos de uma categóricos. máxima. Ele É. é uma premissa de uma máxima. Vamos supor, se a afirmação é se algo é uma máxima, então ela segue o imperativo Sim, categórico. você não pode E se dizer. não segue o imperativo categórico, não é uma máxima. Não minta, não é. Não é um dos imperativos categóricos. bom, Mas você pode dizer que é eu uma até máxima. achei, mas até vamos botar um pouco de fogo no parquinho. Não querendo ser utilitarista, mas não acho que por que não seria uma colocação boa, mas fazendo em comparação a construção da fundamentação da metafísica dos costumes, tendo de frente com uma fundamentação religiosa, construção dos 10 mandamentos, por exemplo. Eu olho muito pro teste do tempo, tudo bem. Como que a gente olharia para uma questão, vamos lá, eu não quero ser utilitarista, mas numa questão prática, qual que seria mais válido de ser utilizado? Será que isso seria fácil de ser comparado? Se a gente tivesse, sei lá, os 10 mandamentos num lado, a 80 por hora, e o imperativo categórico a 80 por hora lá. Qual dos dois Eu que já te vence, adianto que cara? os 10 mandamentos já foram pro espaço há eras. Eu ia O fazer mundo não essa seguiu os mesma 10 piada, mandamentos velho. Só nem que não com durante a religião, época velho. que, tipo, a Igreja Católica tava bombando. Porque a Igreja Católica financiava pessoas pra expressamente irem contra os 10 mandamentos e matar outras pessoas. Olha, eu não. Assim, independentemente. Eu acho que isso não é muito justificativa, porque, independentemente se a instituição que profanou esses 10 mandamentos se foi contra eles ou não, se eles são máxima, e isso independe Isso é verdade, mas o da Vitor falou que veracidade deles ou sobreviveu ao não. teste do tempo. Não, tudo bem, Fudeu o foda-se, teste do foda-se. tempo. Todo mundo se contradiz. A questão é se aquilo pode ser considerado como uma máxima ou não. Eu assumo que, principalmente se você acredita em Deus, e principalmente se você é católico, você vai olhar aquilo Lembrando que os e 10 essas mandamentos é máximas. judeu. Ah, tá bom. Desculpa, gente. Faz tempo que eu não estudo religião. Mas enfim, eu assumo que se você olhar para aquelas máximas, no mínimo elas seguem imperativo categórico. Você olha para aquilo e sim, essas são máximas que eu gostaria que fossem máximas para todo mundo que fosse Sim. seguido.
Então, eu não acho que seria inconsistente. Não Mas eu acho que matarás o pode ser Caio uma pode máxima. dizer coisas. Pode dizer isso com mais propriedade. Não matarás pode ser uma máxima. Ahn, praticamente qualquer. Quer dizer, tem muita coisa que pode ser máxima. De fato, na minha perspectiva, quando a gente fala de tipo uma ética que é um guarda-chuva enorme para abarcar pequenos códigos morais específicos, você consegue fazer muita coisa caber dentro desse guarda-chuva e participar dessas máximas. Você não tem nada que te obrigue a agredir uma pessoa que tá te agredindo, por exemplo. Você pode, muito bem, não retaliar, não agir em retaliação. Você consegue seguir, não matarás. Um cara chega pra te roubar, você entrega tudo que você tem pra ele, e ele fala, vou te matar mesmo assim. Prossegue pra te picotar, sei lá. E é isso. E você pode só ficar parado sem picotado. Você pode. O você deve, que é a... Tipo, por que você deveria, que é muito complicado. Porque você Não, pode então, dar uma se justificativa... se você segue os 10 mandamentos, você é cristão ou judeu, sei lá, e o motivo é porque Sim. Deus falou, Você e pode... eu considero Deus como a verdade máxima, Sim, você e pode dizer, pronto, tipo, acabou. você não precisa nem chegar Portanto, ali. isso são Você máximas. pode dizer, eu sou extremamente pacifista e eu acho agressão errada em toda e qualquer situação. E eu não vou retaliar a agressão. Eu adianto, não existe sociedade sem retaliação de agressão, por exemplo. Isso sou eu. É utilitarista, é um princípio utilitarista. Não existe. Como que você... Porque o passo número 1 é você saber que tem gente que vai cagar pra esses princípios. O fato de que você tem um princípio universalizável não significa que ele é um ser, né? Ele é um dever ser. Então o cara vai... Sim, mas olha, vamos. Porque a gente já falou de várias máximas possíveis, Sim. mas eu assumo que quando ele está falando, quando ele está fundamentando o que máximas devem ser, ele está imaginando que existe um conjunto de máximas que são aquilo, e se uma máxima não está naquele conjunto, ela não é máxima, e se uma máxima está naquele conjunto, ela é máxima para todo mundo, acabou, porque tem uma Eu não acho justificativa que ele lógica para tenha isso. essa Não são pretensão. coisas que você pode escolher, eu vou seguir essa máxima porque eu gosto dela. Eu assumo que existe só um conjunto de máximas, que é esse conjunto a gente chama de ética, e aquilo acabou. Eu assumo que quando ele tá fazendo isso, pelo menos ele tem essa intenção. Se ele consegue chegar nesse lugar, Ah, eu não sim, sei. sim. Aí você tem que me falar. Não, ele não consegue, nenhum autor na história da humanidade vai conseguir. O Kant tem humildade o suficiente para não assumir que ele conseguiria. Alguns autores têm menos humildade e assumem que... Ah, não, eu sei Tipo tudo. Hop. Ah, não. Mas o Porque... Hop, A ética argumentativa não é tipo a propriedade privada é a única Não, máxima e porque acabou, e é isso. tá ligado? Que foi? Ele simplesmente chegou e falou assim, eu vou fazer o negócio e fez. Não é isso. Tipo, eu acho que você tá falando de duas coisas muito diferentes quando você fala de, por exemplo, vamos seguir um princípio segundo o qual não pode matar ninguém. Isso é um princípio que é, quando eu falei de uma estética da ação, então vamos seguir um princípio segundo o qual, tipo, adultério é feio. Só que você pode argumentar que de certa forma, adultério pode ser prejudicial para a sociedade, mas dificilmente você vai justificar que deveria ser punido com cadeia. Você percebe onde a gente tá chegando aí? O que o Hop Mas faz aí é falar de coisas que tem que ser retaliadas. Mas aí é onde nós libertários separamos a moral de ética. Mas depende. E depende se você considerar adultério uma quebra de contrato, aí tem que ser estabelecido o que estiver escrito no contrato. Mas que aconteceria dentro dessa situação. Você acabou de falar, se você considerar adultério uma quebra de contrato. Então você não tem uma máxima aí, a não ser que a máxima não quebrará contratos. Se você assumir que a ética libertária é a máxima possível, todos nós, mesmo gostando de pensar nisso, eu acho que ninguém tem a pretensão Não, de depende do que você quer afirmar dizer com esse isso. tipo de coisa. Mas, enfim, o adultério seria sim uma quebra de contrato. O casamento seria um contrato, se você estipula nele não pode fazer isso. Ok, e todo contrato, como a gente já discutiu aqui várias vezes, tem sempre estipulação do que acontece na quebra dele,
E então, se a quebra dele seria a pessoa que cometeu o adultério, sei lá, ser morta ou pagar uma indenização, então forçar aquilo em cima daquela pessoa Sim. estaria dentro da ética. Historicamente, isso já, assim, isso não era nenhuma dúvida, né? Porque era praticamente tratado como se fosse um contrato, Sim. e se a mulher, principalmente a mulher, se traísse, você tinha uma pena severa. Sim. É porque a gente tá olhando do ponto de vista moderno, né? Não, é que hoje adultério não é. Ele é quebra de contrato porque você tem como, tipo. Você. Se você Você traiu faz um alguém e juramento, você mano. vai pedir o divórcio e o cara provar que você traiu ele, o juiz muito provavelmente vai tender a não julgar a seu favor. Nem 50-50. Tipo, se tem uma. Porque você tem, sei lá, você tem coisas que você pode dividir. Você tem dinheiro que é divisível. Agora você fala, tipo, ah não, e essa casa aí? É a casa que eles moravam. A casa tá com quem? Não dá pra dividir na metade, ela tem que ficar com um dos dois. É bem capaz que o juiz olha e fala, não, você traiu, você quebrou o contrato, a casa é de quem não quebrou. Foda-se. Ah, não vai preso? Não vai preso. Mas se a gente tem que fazer uma divisão de bens, o bem fica a favor de quem não quebrou o contrato. Isso é direito moderno dessa época que a gente não tem essa facilidade toda em sair enforcando os outros, né? Não, você fez errado. Facilidade. Vai morrer. A facilidade de não meter a guilhotina É. nos impostores, tá ligado? Mas não deixa de ser É uma mais quebra de difícil, contrato. né? Não deixa de ser uma quebra de contrato. É... É, Agora. bons tempos, né? Não foi o que eu quis dizer. Não deixa de ser uma quebra de contrato. Saudade da época da fogueira. Agora, de novo, quando você tá falando de é uma quebra de contrato, dificilmente você tá falando da mesma coisa que o Kant tá falando nesse livro. Da exata mesma coisa. Ele não trata nada de contrato nesse livro. Não é só Não trata questão de nada. não tratar de contrato. De certa forma, esses acordos. É por isso que eu falei, eu sinto que essa coisa que ele coloca, por exemplo, se você faz uma promessa e você não cumpre, você agiu contra. Parando pra pensar bem, não só contra o seu interesse. Você pode ter agido em um determinado momento a favor do seu melhor interesse. Você lucrou em cima da promessa que você não cumpriu. Sei lá, você pega um empréstimo, não paga, some. Só que se você quiser pegar um segundo empréstimo, talvez com a mesma pessoa, com certeza não vai dar. Mas se pá, as pessoas vão olhar e falar, não, eu não vou dar empréstimo.